Olá, meu nome é Luiz Broqueto, eu sou gestor dos polos Uninter de Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre e estou aqui para fazer uma aula inaugural no seu curso. Seja bem-vindo ao seu curso Uninter, que é o maior e melhor centro universitário do Brasil. Nós vamos falar sobre o Univirtus, que é o ambiente virtual de aprendizagem, e por isso que muitas vezes a gente chama ele de AVA, ambiente virtual de aprendizagem. Para você entrar no Univirtus, você tem que ir onde você coloca o endereço dos sites ali, no seu navegador, você tem que escrever univirtus.uninter.com e aí você vai entrar numa tela onde vai aparecer para você colocar o seu RU e sua senha. Você deve ter recebido, através do seu e-mail que você se cadastrou, você fez a matrícula, né? Você deve ter recebido o seu RU, que é o registro universitário, e uma senha para você entrar. Na verdade, essa senha você não deve passar para ninguém, só você deve ter essa senha, né? E você que vai mexer no Univirtus. E aí toda a responsabilidade vai ser sua, de fazer ou não fazer. Então, é só você entrar aqui e digitar entrar. Eu já digitei a minha senha. Vou entrar com o meu perfil para vocês verem como é que é. Bom, nós vamos, em primeiro momento, utilizar essa opção. Você vê que tem outras opções aqui. Alguns alunos já devem ter utilizado essa opção aqui, inclusive para fazer vestibular, que é as provas online. E aqui tem uns atalhos para o financeiro e para serviços da secretaria. Mas o que a gente vai ver hoje, de fato, é esse aqui que abre todos os caminhos. Então é só clicar aqui. E normalmente vão entrar diversas mensagens para você que é importante você ler sim, certo? Eu agora, como a gente não pode perder tempo agora nesse minuto, vou passar e depois a gente lê, tá bom? Bom, aqui no meu perfil eu sou matriculado em vários cursos, na verdade, né? E basta você clicar aqui meus cursos que deve aparecer todos os cursos que você é matriculado. Inclusive, o Uninter, ele dá para a pessoa gratuitamente um curso de inglês. Vai entrar aqui, por exemplo, o curso que por exemplo, eu vou mostrar vários cursos, que eu sou matriculado em vários cursos, na verdade, que eu tenho acesso a diversos cursos, né? E eu vou procurar o meu curso específico aqui, que é o curso de administração. Por exemplo, aqui aparecem duas matérias, que é o normal. Sempre a gente vai estudar duas matérias de cada vez. E com isso você vai fazer duas matérias com as provas, com os trabalhos, e equivale a mais ou menos um bimestre. E aí depois a gente continua fazendo de duas em duas matérias até terminar o curso, tá bom? De cara, podem aparecer aqui algumas pendências. Nós vamos falar sobre isso. São as atividades, são avisos das atividades que você tem que fazer. É comum que isso apareça. E já aparece aqui os prazos que você já tem. Mas antes de qualquer coisa, vamos entrar na matéria, especificamente. Então, vou colocar essa matéria para vocês terem uma ideia, que na verdade são muito parecidas em todos os cursos, onde a gente tem, na verdade, sempre 6 aulas gravadas aqui. Na verdade, essas 6 aulas correspondem a 6 semanas de estudo. E nessas aulas que estão aqui, estão todo o conteúdo que você precisa estudar. Mas você tem que se dedicar semanalmente, uma rotina, para que você dê conta de todo esse conteúdo. Então, quando a gente vê assim, aula 1, não é só uma aula 1, corresponde a uma semana inteira de atividades que você deve se preparar e se organizar para ter essa disciplina e estudar. Então, você pode estudar todo dia, um pouco por dia, você pode estudar
alguns dias, mais horas, é difícil você acumular muita coisa, porque no final é muita matéria. É as mesmas matérias que você iria aprender, mesmo conteúdo que você aprenderia com um professor, né, tendo aula toda semana, aqui você vai aprender tudo. Então essa primeira aula aqui, por exemplo, ela corresponde a 2 capítulos ou mais do seu livro, tá certo? E você abrindo aqui, olha, você vai ter, por exemplo, o seu roteiro de estudos, né? E aqui a sua rota de aprendizagem dessa semana que você vai começar agora. Bom, entrando aqui, olha, nessa primeira rota, você pode iniciar o seu estudo. Mas antes de iniciar, eu vou só dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Aqui você tem condição de baixar os vídeos das aulas, que é um recurso muito interessante, porque nem sempre a gente tem a internet disponível. Você pode baixar para o seu celular ou para o seu computador, tá? É só clicar aqui, olha, e vai aparecer, por exemplo, todas as opções, que na verdade, essa primeira opção é a aula completa, tá? E essa aula, na verdade, ela tem 50 minutos, mas ela é um resumo desses 2 capítulos. Então, é uma linha de raciocínio que você vai ter para você ler o restante do seu material, tá bom? Mas as aulas complementam a leitura que você vai e todo o estudo que você vai fazer. Então, quer dizer, é interessante você assistir a aula para você entender a linha de raciocínio e também ler o material, tá bom? Além disso, tem uma outra opção, que é a parte aqui, o vídeo em Libra, e tem também a parte de áudio. Então, se é uma matéria conceitual que você, só escutando o professor, você vai conseguir entender a matéria, pode ser que você possa baixar para o seu celular, né? E durante uma viagem, ou um passeio, ou até numa academia, você pode escutar aquela aula para você já ir entendendo o conteúdo da matéria, tá bom? Então isso é interessante. E uma outra opção também que eu queria falar, antes de mais nada, é que nós temos o aplicativo do Univirtus para celular também. Essa versão que eu estou falando aqui é para computador. Mas se você quiser baixar o aplicativo do celular, é só você ir na loja lá e aí baixar o seu aplicativo do Univirtus, que tem lá também, tá bom? Mas o que eu estou dizendo é para você baixar aqui, por exemplo, o áudio da aula ou o vídeo da aula, para você escutar a aula ou ver a aula num lugar onde não tem internet, tá bom? Que é muito interessante. Nem sempre a internet é de boa qualidade ou pode oscilar, tá certo? Então nós vamos entrar aqui nesse primeiro roteiro. Entrando nesse primeiro roteiro aqui, vou fechar essa janelinha, que é uma avaliação que você pode fazer do conteúdo, tá? E aqui, olha, nesse lugar, a gente já tem alguns atalhos, certo? Você pode, por exemplo, acessar o livro virtual, né? Que sempre vai ter disponível para você, tá? Então, vou acessar aqui para vocês verem como funciona. Aqui tem que colocar novamente seu RU e senha. Mas você vai poder olhar o seu livro normalmente por aqui também, tá bom? E aqui, por exemplo, tem uma outra questão que são os slides que o professor vai usar na aula, na videoaula, que é interessante você ter também esses slides. Eu gosto muito de imprimir esses slides e enquanto eu estou assistindo a videoaula, eu vou anotando algumas coisas nesse lugar aqui para me lembrar algumas dicas interessantes que de repente podem valer a pena, né? Bom, além disso, mais um atalho aqui é uma impressão de um material específico do professor, que é um outro material também que você pode lançar a mão. Então, a gente tem o livro didático e tem também uma apostila que o professor disponibiliza. Porque, às vezes, o professor gosta de colocar
coisas a mais na matéria ou colocar conteúdos até mais atualizados que não estão no livro ou de uma forma mais aprofundada também, mais direta. Então, aqui também é uma outra apostila que você tem à sua disposição. Não é à toa que a gente considera que o Uninter tem os melhores materiais didáticos, porque ele disponibiliza tudo isso para você. Vamos lá. Aqui também você tem um atalho para videoaula. Eu não vou entrar aqui nesse momento, eu quero mostrar outras coisas para você. Mas se você clicar aqui, você vai cair na videoaula. Bom, entrando aqui, olha, já começam algumas instruções como você deve navegar, né? Aqui fala sobre os materiais e vai falando do plano de ensino, uma conversa inicial. E aqui já caiu na primeira parte da aula inaugural. Quando a gente faz esse roteiro aqui, vai aparecer uns pequenos trechos das videoaulas. São como se fossem sessões, para que você possa ir absorvendo aos poucos. Então você pode assistir essa aula. Vou abrir essa aula aqui para vocês verem como é que funciona, né? E aí o professor vai estar aqui, estou aqui na internet, da mesma forma, é um professor que está se apresentando aqui, mas eu vou deixar para vocês assistirem as suas aulas, que provavelmente não é a matéria que vocês devem estar fazendo, e vou continuar no meu roteiro de estudo, onde vão seguindo outros trechos da videoaula, e às vezes mais algum material, um conceito adicional, um aprofundamento nessa sequência. E isso aqui você vai trabalhando até o final. E assim você finaliza o seu roteiro, o primeiro roteiro de aula. Agora nós vamos falar sobre as avaliações. Veja que eu já estou dentro de uma disciplina, de uma matéria. Tá? E a gente tinha falado do roteiro. São vários roteiros aparentemente iguais. Certo? E a avaliação está aqui, olha. Você clica em avaliação e vão aparecer todas as atividades e provas que você tem para fazer, tá bom? Olha só que interessante. Aqui, por exemplo, tem um exercício para ser feito que você pode observar se ele vale ponto ou não. Por exemplo, essa aqui que a gente chama de APOL, Atividade Prática Online, que é um exercício para você de aprendizado, né? Veja que ela já tem o peso, quanto que ele vale percentualmente na sua nota final, considerando que você tem vai ter no final a possibilidade de ter 100 pontos. Certo? Então, por exemplo, essa atividade aqui, atividade prática online, que a gente chama de APOL, ela vale 15%, que seria 15 pontos, certo? E aqui tem outra atividade, né? Você vê que normalmente são duas atividades. Essa primeira APOL, ela vai pegar da primeira rota de aprendizagem até a terceira rota de aprendizagem, e essa segunda APOL aqui, que são exercícios que você deve fazer, né? Essa segunda APOL vai pegar a terceira, a quarta rota até a sexta. Então as duas APOLs vão abarcar todo o conteúdo que você deve aprender, né? Vou entrar aqui para você conhecer um pouco sobre essas APOLs aqui. E uma coisa, olha só, aqui eu tenho até uma opção aqui nesse momento de refazer a APOL. Na verdade, enquanto a APOL estiver dentro do prazo, onde eu vejo o prazo? Eu vejo aqui, olha, nesse lugar aqui, olha, por exemplo, tá? Então já está falando qual é o prazo que eu tenho. Dentro do prazo, eu posso refazer a APOL 3 vezes, para ver qual que vai ser a minha melhor nota para eu conseguir, tá bom? Então aqui eu fiz uma vez, eu vou entrar mais uma vez aqui para quem sabe tentar ganhar um ponto a mais do que eu já tirei. Então eu vou entrar, vai começar como se eu fosse a primeira vez, quero iniciar.
vão ter os exercícios aqui, e eu tenho, na verdade, são 10 exercícios que eu tenho para fazer. Então eu vou escolher essas alternativas aqui, vou escolher uma delas, por exemplo, vou clicar numa dessa aqui, certo? E aí eu vou, eu não posso entregar essa avaliação enquanto eu não fizer todos esses exercícios aqui. Então agora eu vou mudar para outro exercício, vou ver, ler com atenção e vou escolher uma alternativa qualquer, por exemplo, aqui eu estou chutando, certo? E vou continuando até terminar as 10 questões. O que acontece? Eu posso, inclusive, clicando aqui, pulando as questões, ou então eu posso indo nesse questão anterior, próxima questão, mas no momento que eu clicar nesse botão entregar a avaliação, pronto, finalizou. Gastei uma tentativa das 3 que eu tenho, tá bom? Então, você tem que ter feito tudo e ter a maior certeza do mundo. E se você não quiser entregar a avaliação, como agora eu não quero entregar essa avaliação. Eu simplesmente vou voltar aqui, olha, e vou voltar naquela tela anterior. Agora, aqui, eu também já tenho quando vão ser minhas provas, tanto a minha prova objetiva quanto a minha prova discursiva. E eu tenho também o peso. Então, por exemplo, essa prova objetiva está valendo 30 pontos. A prova discursiva pode ser uma prova que você tem que escrever mesmo, porque a prova, vamos colocar uma diferença aqui, a prova objetiva é aquela de múltipla escolha. Tá? E essas provas discursivas, como o nome mesmo fala, é para você escrever, tá certo? O que pode acontecer muitas vezes é que o Ninter pode optar, isso está a critério do professor, de optar, ao invés de ter uma prova discursiva, ter um estudo de caso, ter um portfólio, outros tipos de avaliação, além de uma prova escrita. Isso é muito comum nos nossos cursos, tá certo? E uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, nessa matéria aqui, exercício discursivo, nesse caso específico, não está valendo ponto, mas ele pode ser também uma atividade prática. Isso também pode ser uma experiência que a pessoa pode fazer, né? Mas isso vai estar falado, vai estar escrito aqui, se é uma atividade prática, quantos pontos aparece aqui do lado, tá? Na grande parte dos cursos, a gente tem sempre 2 APOLs, a prova objetiva e a discursiva pode ser uma prova, pode ser um estudo de caso, pode ser um portfólio, tá bom? Depois disso tudo, eu ainda tenho uma outra oportunidade, para quem perder essas provas aqui tudo, tem a oportunidade de fazer uma prova segunda chamada ou substitutiva, tá certo? Segunda chamada porque às vezes a pessoa ficou doente, não pôde fazer dentro do prazo previsto, tá certo? E a pessoa pode, se ela perdeu essas provas, pode solicitar, e aí eu vou mostrar para vocês onde que entra para solicitar, mas tem que pagar. Então eu recomendo vocês fazerem essas provas aqui dentro do prazo, que não tem custo adicional nenhum, tá bom? Além do que a gente paga normalmente na mensalidade. Bom, e o prazo, que eu quero frisar muito bem, olha, que tem o prazo, que normalmente são de 3 semanas para a pessoa fazer a prova, tá certo? E você vai agendar. Normalmente, aparece no momento, pode aparecer aqui em cima, agendar. Isso é quando aparece esse ícone somente quando já estiver aberto para você fazer o agendamento no polo, tá certo? E se não estiver aberto, você deve pedir instruções para o seu tutor, mas normalmente dentro desse prazo as provas são abertas para você agendar num ícone que aparece aqui em cima, ó, onde está simular notas. Também eu vou até aproveitar para falar um pouquinho desse simular notas, né? Que aqui, olha, você faz uma simulação da sua situação, do quanto você tirou nas provas, nas atividades, nas APOLs, né? E você
vai ver o quanto que você precisa tirar nas provas. Ele já faz o cálculo para você, tá certo? Para você passar direto sem exame, sem nada, você tem que tirar 70 ou mais, tá bom? A partir de 70 ou mais, você já passou direto. Agora, para você alcançar esses 70 pontos, ainda você pode lançar a mão da prova segunda chamada ou substitutiva. E tem esse nome de substitutiva também, porque às vezes você não saiu bem na prova regular e quer pagar para ter uma segunda opção, para ter uma segunda chance. Então você paga uma prova substitutiva. Mas tudo isso tem que estar dentro deste outro prazo que já está marcado aqui, olha. E ainda tem um vermelhinho aqui escrito que está falando assim, ó, requer solicitação prévia. Quer dizer que você vai ter que entrar no item serviços, que eu vou mostrar daqui a pouco, e solicitar uma prova substitutiva ou de segunda chamada, tá bom? E ainda assim, se você não alcançou a média 70 e não conseguiu passar direto, já estão previstos aqui quando você vai fazer o exame, que é para você passar na disciplina. Você ainda tem a opção aqui, vai ter que fazer uma prova objetiva ou a prova discursiva, ainda podendo ser um trabalho, ainda assim, e mesmo ainda não passando nesse exame, você ainda tem a opção de recuperação, tá bom? Então são várias chances para você passar. Esse é o item avaliação. Vamos seguindo outros itens que a gente tem à disposição. Aqui eu tenho os indicadores para saber como está seu rendimento, né? Eu posso também ter algumas aulas ao vivo aqui através dessas conferências. Eu não falei para vocês, mas entrando aqui no roteiro de estudos, essas 6 primeiras aulas aqui são gravadas, mas eventualmente nós vamos ter aulas ao vivo para você ver, e onde você vai poder inclusive perguntar diretamente para o professor, tá certo? E essas aulas ao vivo têm uma data específica que você vai poder entrar aqui e ver no roteiro de estudos, ou então no cronograma aqui embaixo, deve ter um calendário, tá vendo? Resumido, como está aqui. Quando a gente tem uma aula ao vivo, ela pode entrar como uma aula aqui para baixo ou aqui também, ó, onde está essa aula interativa. Por exemplo, essa aula interativa foi uma aula ao vivo que aconteceu, tá? E ela entrou para mim depois. Então, mesmo que eu tenha perdido essa aula ao vivo, com todas as perguntas de todos os alunos que fazem o mesmo curso, essa aula vai aparecer para mim. É claro que você vai perder, se você não assistir ela ao vivo, no horário que ela está sendo passada, tá? Você vai perder a chance de perguntar diretamente para o professor, tá bom? Mas as perguntas estarão lá. Você vai ver todas as perguntas de quem fez aqui nesse momento, tá? Bom, além disso, a gente tem também uma outra opção de você perguntar para o professor, que é essa tutoria aqui, olha. Então, se você tiver alguma dúvida, tá? Você só clicar nesse item tutoria aqui e perguntar ao tutor. Aí você vai colocar aqui, assinalar o que se trata a sua pergunta, tá certo? Então, por exemplo, se for conteúdo da matéria, como está sendo aqui, vou clicar aqui, por exemplo, tá? Você vai escrever nesse campo a sua pergunta e vai mandar para o tutor. Então, esse tutor que nós estamos se referindo agora é o tutor lá da nossa matriz em Curitiba, do Uninter lá de Curitiba. Você tem a possibilidade também de perguntar para o nosso tutor, que a gente chamamos de orientador, aqui em nossos polos de Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre, ou justamente onde você está matriculado. Normalmente, além desse recurso de você perguntar para o tutor lá de Curitiba, nós disponibilizamos para os nossos estudantes também o WhatsApp da nossa tutoria. Então, saiba também que existe esse recurso de WhatsApp, procure saber
entre em contato com o nosso tutor local dos nossos polos de Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre para você também poder fazer perguntas. Mas se forem perguntas muito específicas, vale a pena você perguntar lá para o professor lá de Curitiba, tá? E é só você digitar aqui e mandar. Você pode anexar um arquivo aqui também, tá bom? E enviar para lá. Muito bem. Uma outra coisa que pode acontecer é você tirar a dúvida através do fórum, né? Veja que nesse momento aqui do tutor, você faz uma pergunta diretamente e essa pergunta vai ficar reservada. Só você que perguntou que vai ter a resposta. Agora aqui no fórum é um outro recurso onde todos os alunos perguntam e todas as perguntas ficam lá marcadas. Então pode haver perguntas. Então, por exemplo, agora nessa matéria que eu entrei não existe o fórum, mas pode ter aqui perguntas da aula 1, perguntas da aula 2. Quanto for maior a complexidade da matéria, mais perguntas tem aqui no fórum, tá bom? Você deve utilizar esse recurso também, ok? Outro item importante é você saber aqui dos trabalhos. Então, se você precisar entregar algum tipo de trabalho, é justamente nesse item aqui, olha, que você pergunta, tá? E nas aulas ao vivo, quando tiver, tá bom? Naquele horário marcado, você pode clicar aqui, chat, que é para você conversar com a aula, com os professores de lá. Eventualmente também, eu vou mostrar outras coisas, tem outras ferramentas aqui, os avisos, por exemplo, rádio web. Rádio web pode acontecer que é uma rádio como outra qualquer, né? Que aí normalmente são matérias mais conceituais, aí, que não necessitam o vídeo, né? E aí o professor pode utilizar do recurso de rádio web também, onde você escuta o professor falando, você clica aqui, vai aparecer o som do professor naquele horário específico também, e você vai perguntar através do chat. São os recursos que a gente tem aqui dentro da disciplina. Nós vimos agora há pouco o que você pode fazer, as interações que você tem a seu dispor dentro da matéria. Agora, voltei para a página inicial, que é aquela que quando você acabou de entrar, para saber o que tem mais além disso tudo. Bom, uma coisa interessante é o atendimento online. Deixa eu ver aqui. Atendimento online, esse ícone aqui, olha. Aqui nesse lugar é onde você vai poder perguntar diversas questões aí de diversos tipos. Inicialmente começa um assistente virtual, tipo um robozinho. Da mesma forma que acontece lá naquele 0800 que você coloca lá, diz que 1 para tal coisa, diz que 2 para outra coisa. E assim ele vai te perguntando, você deve colocar assim, o que você é? Você é aluno ou você é polo? Você clica aluno, por exemplo, e ele vai te perguntando o que você deseja, até você cair realmente no setor que você quer, que você precisa. Pode ser que você precise de alguma coisa em termos de secretaria, pode ser que você precise de alguma questão em termos de tutoria, e aí são diversos departamentos dentro do Ninter. O Ninter tem vários campos e aí ele vai te direcionar sempre para o lugar certo, tá bom? Esse é um recurso muito interessante que você também tem à sua disposição, tá bom? E outras coisas, por exemplo, aulas ao vivo. Aqui, como eu mostrei agora há pouco, tem algumas aulas ao vivo que você pode entrar e perguntar diretamente para o professor via chat. Só que aqui nesse lugar é possível você ver todas as aulas ao vivo de todos os cursos que estão acontecendo, inclusive o seu, tá certo? É lógico que a gente deve focar o seu curso específico.
Aí, nesse momento que eu estou, por exemplo, olha, estão acontecendo algumas gravações lá no Uninter de Curitiba, né? E se tiver alguma aula acontecendo ao vivo, eu posso entrar aqui para ver o que está acontecendo. Mas eu só vou poder perguntar de fato para aquela matéria que eu estou cursando, tá bom? Eu posso até assistir outras aulas de outros cursos, mas perguntar de fato é somente no curso que eu faço, tá bom? Bom, além disso, vou voltar aqui, né? E vamos ver outras questões que eu posso usar. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês esse ícone aqui, olha. Como estudar. Aqui nesse ícone aqui, nesse lugar, tá? Você vai ver aqui orientações de como você deve proceder para esse curso à distância, que é diferente de um curso presencial. Apesar, como eu falei, de ter toda a matéria, a mesma matéria que você estudaria num curso presencial, você vai estudar aqui também, e é muita coisa. Então, quer dizer, requer disciplina, requer que você estude um pouco em cada dia, tá bom? Então, todas essas dicas estão aqui, vale a pena você conhecer, tá bom? Bom, um outro item interessante que nós temos aqui é o Ad Amigos. É um programa do Uninter para que você que é aluno agora pode indicar outros alunos e ganhar desconto na sua mensalidade, tá bom? E aí você clica aqui, olha, tá? Aí se vão aparecer os alunos ou os seus amigos que você indicou, e aí vão aparecer como créditos para você, no momento que você quiser, pode jogar como desconto nos seus boletos, nas suas mensalidades, tá bom? Outra questão aqui é o financeiro, é onde você pode fazer diversas coisas, não só imprimir os seus boletos também, tá? Tem aqui, você pode imprimir o seu contrato para ver como estão as cláusulas do seu contrato. Você pode pegar aqui informações do seu imposto de renda para se você precisar usar essas informações do seu imposto de renda. Então, negociações, tudo isso está disponível aqui. Então, se você precisar imprimir seu boleto, só você clicar aqui que vão aparecer os boletos que você tem que pagar, tá bom? Então, tá aí. E aqui, olha, mais um item importantíssimo, que é a parte de secretaria, são os serviços, certo? Então aqui, olha, vamos entrar aqui diretamente nessa solicitação de serviço aqui, tá? Aqui deve aparecer uma nova janela, né? E aí, no caso, por exemplo, se eu quiser uma declaração de matrícula, ou uma segunda via da minha carteirinha de estudante, que vocês vão receber uma carteirinha gratuitamente. Mas se você perdeu a primeira carteirinha, você pode solicitar uma segunda via aqui, tá certo? Aí existem taxas também que você pode pagar. Você clica aqui, por exemplo. Primeira coisa que você tem que escolher é o curso que você vai solicitar. No caso aqui, por exemplo, eu tenho acesso a vários cursos. Então eu tenho que selecionar o curso que eu estou matriculado e vou selecionar, por exemplo, o que eu quero. Se eu quero uma declaração de matrícula, se você fez algum curso em outras faculdades, quiser trazer essas disciplinas para cá, para abater, inclusive, para você não precisar fazer a disciplina que a gente chama de equivalência, você tem essa possibilidade, tá bom? E inclusive que quando você já fez em outra faculdade, você pode inclusive formar mais rapidamente e pagar menos mensalidades também, é uma coisa bastante interessante. Então, todos os serviços da secretaria estão aqui para você. Você não precisa ir ao polo, mas você sempre é bem-vindo no polo, tá bom? Mas todo o serviço de secretaria está todo aqui, tudo automatizado para você, tá bom? Então vamos mais. Aqui tem informações sobre estágio, tá bom? E aqui manual do aluno e biblioteca. Vou colocar mais um item sobre biblioteca, que eu acho interessante, que aqui nessa minha biblioteca vão aparecer os livros virtuais. Falando em livro, quando a pessoa faz matrícula,
a pessoa recebe os primeiros livros 30 dias após a matrícula. Então é muito importante a pessoa saber disso, porque às vezes a pessoa faz a matrícula na véspera do início do curso, ela às vezes tem que começar o curso sem ter um livro físico, impresso. Mas aqui aparece também todos os livros do curso inteiro seu, vai estar tudo aqui. Então você já tem uma biblioteca pessoal, tá bom? Além disso, a gente tem um convênio com uma outra biblioteca de vários setores. Então, se você quiser conhecer, por exemplo, livros de medicina, livros de engenharia, livros de todos os assuntos, você tem nessa biblioteca virtual Pearson. E nós temos nos nossos polos também uma mini biblioteca, que é interessante, que você às vezes pode pegar algum livro emprestado, enquanto não chega o seu livro do Ninter, por exemplo, você pode entrar na nossa biblioteca, saber o que tem na nossa biblioteca, ou fazer uma visita no nosso polo e ver se tem o livro que te interessa. Você pode levar para casa, só você assinar um termo de responsabilidade, e aí você pode usufruir dessa biblioteca, tá bom? Então, para você saber o que existe nas bibliotecas dos polos, você usa esse item aqui. E aí você, clicando aqui, olha, vai abrir uma nova janela, vai ver toda a biblioteca que existe em todos os polos, tá bom? Nós ficamos muito honrados da sua presença em nossos polos, da sua matrícula aqui, e eu quero já convidar você a vir ao nosso polo, conversar com o seu tutor, e nós temos vários canais para isso. Você deve, para conversar com o seu tutor do polo, você deve fazer um agendamento. E tudo isso você tem através do nosso WhatsApp. Você deve conhecer o WhatsApp da nossa secretaria, o WhatsApp da nossa tutoria, tá bom? Então seja bem-vindo, muito obrigado.